Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 9. O texto nos diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Que nessa manhã a gente possa olhar para esses 9 versículos e queira Deus que nós não sejamos achados nessa primeira parte que fala sobre os males e a corrupção dos últimos dias, mas que a gente possa, diferentemente desses homens, ter a nossa mente renovada dia após dia pelo Senhor, para não sermos achados réprobos quanto à fé. Nesse texto, meus irmãos, Paulo vai advertir Timóteo sobre falsos mestres que vão surgir nos últimos dias. E aí, o que vai acontecer nesses últimos dias quando esses falsos mestres vão surgir e vão se infiltrar na vida da igreja? Eles vão encantar as pessoas, vão deixar essas pessoas admiradas. E elas vão dar mais ouvidos aos seus discursos do que à própria palavra de Deus. É interessante começar destacando que não existe tempo determinado para que a gente chegue à maturidade na fé. Tem pessoas que demoram a vida e ainda são meninos na fé. E existem pessoas que, com bem menos tempo, conseguem compreender realmente o que é a vida de um cristão, quais são as responsabilidades de um cristão, qual é a necessidade de que realmente nós mostremos uma mudança de vida para a sociedade onde a gente está inserido. E todas essas coisas. Mas existem pessoas que, por mais tempo que estejam na casa de Deus, ouvindo palavras, como Alexandre falava, quantas e quantas pregações você já escutou, quantas pessoas já passaram por esse púlpito e você tem escutado e você tem se alimentado, mas de vez em quando um desses, entre aspas, maduros na fé pelo tempo, não mostra maturidade dentro do seu coração, nas suas convicções, e se encanta com falsos mestres, e se encanta com doutrinas falsas. E a expressão que normalmente a gente utiliza, que são ventos de doutrina, né, de fato levam essas pessoas. Esses ventos batem e vão levando essas pessoas para longe daquilo que realmente é o foco das suas vidas. E Paulo vai exortar Timóteo para que ele se desvie desses hereges, para que ele não se associe com esses, mas siga o exemplo de Paulo. E qual foi o exemplo que Paulo deixou para Timóteo? Não só para ele, mas nós até hoje refletimos no exemplo dele. Suportar essas adversidades, percebendo que qualquer pessoa que é chamada por Deus para viver piedosamente, essa sofrerá muitas aflições. Ela vai passar, inclusive, por essa aflição de estar fazendo um trabalho sério, de estar pregando a palavra, e outros falsos mestres estarem próximos de onde ele está, exercendo seu ministério, simplesmente para fazer com que as pessoas
não deem mais ouvido à palavra de Deus, simplesmente para fazer com que as pessoas se desviem da verdade, simplesmente para desacreditar o ministério daquela pessoa. E é necessário lidar com todas essas questões. Timóteo nem era o primeiro e nem foi o último a enfrentar tudo isso durante o exercício do ministério. Toda a vida nós passaremos por essas questões e precisaremos estar sempre falando a respeito da verdade, porque existem inúmeros que continuam falando coisas falsas, e é impressionante a capacidade criativa desses falsos mestres. Quando a gente acha que se esgotou, não tem mais nada novo para ser apresentado, simplesmente essas pessoas surgem e bolam outras estratégias. Às vezes a gente se preocupa com algumas questões mais formais e esquece a simplicidade do Evangelho. E aí essas pessoas, elas vão na simplicidade, mas elas partem também para coisas muito mais elaboradas. Mas elas começam na coisa mais simples. Num tempo como o nosso, quais são as palavras que mais se ouvem, que estão no coração das pessoas? Aflição, problemas, conflitos, dores. A coisa mais fácil para um falso mestre, no tempo que a gente vive, é atacar essas áreas. E como poder atacar essas áreas de uma maneira que não soe, a princípio, herético? É só você falar coisas do senso comum, e que vão certamente fazer cócegas aos ouvidos de muitos. Quem não quer escutar que tudo vai ficar bem? Nós sabemos que vai ficar bem, mas nós sabemos que só vai ficar bem porque Deus está no controle. Não vai ficar bem porque amanhã eu vou bolar uma estratégia para melhorar a minha própria vida. Quem também não quer escutar que a força está dentro de você? Quando você descobrir o potencial que você tem, você vai, com certeza, alçar voos muito maiores do que você já tem alçado. Isso é maravilhoso, só que a gente sabe que as nossas asas não são suficientes para alçar voos se Deus não estiver conduzindo as nossas vidas. Então, a princípio parece que os discursos são bonitos, são motivadores, são incentivadores, mas eles no final das contas são heréticos, porque eles deixam de lado a participação de Deus, como se nós fôssemos autossuficientes, e nós sabemos que não somos. Nos últimos sermões nós vimos que Timóteo é exortado quanto ao que ele deve fazer para corrigir não somente falsas doutrinas, mas também falsos crentes. Porque, como eu vinha falando, infelizmente tem pessoas que a gente até reputa como sendo maduras na fé, porque já tem 30, 40 anos de evangelho, mas elas se dobram diante daqueles que têm um discurso muito bonito, mas pouco provido da verdade. E aí elas passam a não somente escutarem falsas doutrinas, mas serão falsos crentes também, porque começarão a acreditar e fazer outros acreditarem naquilo que não vem nas Sagradas Escrituras. Paulo vai iniciar o texto com: sabe, porém, isto. Ele mostra como corrigir falsas doutrinas e falsos crentes até o versículo 26 do capítulo 2. São 13 versículos, na última porção que nós meditamos, em que ele vai falando todas as questões a respeito dos falsos mestres, como a linguagem deles corrói como câncer, como é necessário que ele permaneça inabalável na sua fé em Cristo, pregando a verdade, sabendo também que há entre eles pessoas que são verdadeiras, mas também pessoas que não realmente foram regeneradas, e que elas vão continuar convivendo juntas, que da mesma forma que existem companheiros de batalha para ele, existem pessoas que querem ver a sua derrota, pessoas em que ele pode se espelhar e pessoas com quem ele não deve se associar. Ele está consciente de tudo isso, mas agora vem algo que ele não tem controle. Na realidade nós não temos controle de absolutamente nada, mas podemos evitar muita coisa. Quando ele falou evitar falatórios inúteis e profanos,
Eu posso me policiar para não falar aquilo que não devo. Posso. Eu tenho consciência daquilo que não devo falar, daquilo que não é edificante, daquilo que não é verdadeiro. Então, eu posso sim tomar a decisão de não tocar em assuntos que são inúteis e profanos. Eu posso observar a conduta de falsos mestres e me afastar deles. Mas aquilo que está dentro do coração das pessoas, eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho como evitar o contato com uma pessoa que eu não conheço e de repente ela mostra de determinada forma. É uma analogia um pouco pobre, mas que talvez faça a gente compreender. Você pode se relacionar durante 5 anos antes de se casar com a pessoa. Já é um tempo bastante longo. Mas você só a conhecerá no tempo da sua vida. Na realidade você nunca vai conhecer, é isso que eu estou querendo dizer. Quando você diz, eu acho que agora conheço, tem uma novidade. Quando você diz, eu acho que eu já sei todas as manias, todas as particularidades dela, tem algum campo ainda que não foi explorado. Tem alguma reação que ainda não veio. Na nossa comunicação com as pessoas, dentro da igreja, com aqueles que pregam, nós conhecemos muito pouco realmente das pessoas. Aquele que sobe no púlpito, você talvez veja, mas você não conhece. Aqueles que estão sentados, talvez eu veja semanalmente, 2, 3 vezes por semana, mas talvez eu não conheça. E mesmo com um convívio muito próximo, muito íntimo, a gente ainda não conhece. Em que sentido? No sentido que Deus conhece os nossos corações. Ele sim conhece, mais do que nós nos conhecemos. Às vezes nós achamos que determinadas coisas nós nunca vamos fazer. É aquela ideia de Pedro quando o Senhor diz assim, você vai me negar 3 vezes. E o galo cantará quando você me negar pela 3ª vez. Eu nunca vou fazer isso. Senhor, eu nunca te negarei. É aquela autoconfiança ou talvez a falsa impressão de que você se conhece, quando você não conhece absolutamente nada. Quando chega realmente a situação, a circunstância, você muda completamente de figura. Você não é mais aquele tão confiante que diz, eu não vou fazer isso nunca. Vai passar de mim esse pensamento. Não, o pensamento vem e a atitude é feita. Pedro nega. E nós, muitas vezes, fazemos coisas das quais depois olhamos no espelho e dizemos, eu fiz isso. Eu tive capacidade de fazer isso. Como isso aconteceu? É porque nós não temos controle sobre estas coisas. O nosso impulso, a nossa vontade geralmente é voltada para o mal. Se não fosse o Espírito Santo em nós a nos conduzir de volta para o bem, para fazermos as boas obras que de fato nós precisamos andar nelas, todas as nossas obras seriam voltadas para o mal. Há quem diga que o mal não é atraente. A palavra mal não é, mas aquilo que representa o mal geralmente é muito atraente, porque ele não vem com capa de maldade, ele não vem com capa de coisa errada, vem muito bonito, vem muito atraente para que a gente vá até ele. Os nossos olhos são atraídos, a nossa vida inteira é atraída para isso, que a nossa natureza ainda é pecaminosa. Se não fosse o freio que nos é imposto pela presença do Espírito de Deus e a graça de Deus na nossa vida, nós não faríamos coisas diferentes. Então, além de saber o que fazer, Timóteo tinha de estar consciente do que ele iria enfrentar, coisas que passariam longe das suas mãos, mas que ele ia estar convivendo o tempo todo ali, naquela igreja de Éfeso, e não só ali, por onde ele passasse. Ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando a gente olha para essa expressão, ela não se refere ao tempo imediatamente anterior à segunda vinda de Cristo, como se a gente estivesse falando assim, nos últimos 10 anos antes de Cristo vir, isso vai acontecer.
Não, ele está falando nos últimos dias. Eu vou explicar o que é que significa esses últimos dias. Porque quando a gente fala em últimos dias, parece que a gente está olhando só ou para o nosso tempo, ou para algo futuro muito distante da gente. Parece que últimos dias vai ser daqui a 200 anos. Parece que últimos dias não vai fazer parte da nossa história. Parece que a gente não vai chegar nesses últimos dias. Só que a gente já está neles. A era presente, os últimos dias, se iniciaram com a primeira vinda de Cristo. E vão se encerrar com a segunda vinda de Cristo. A partir do momento que ele vem à terra, ele morre e ele ressuscita, e ele depois é assunto aos céus, todos os cristãos verdadeiros anseiam pela sua volta. Todos nós vivemos dia após dia esperando que ele volte. Talvez nem todos pensem com confiança nesse dia. Por exemplo, se eu dissesse: quem quer que Cristo volte hoje? Talvez tenha pessoas que dizem: agora não estou preparado ainda. Não está muito cedo. Eu ainda estou muito jovem, ainda tenho muita coisa para viver. A nossa cabeça humana pensa assim. Mas na realidade, todos aqueles que de fato são regenerados para uma vida de louvor a Ele, esperam a sua vinda. Então, estamos vivendo os últimos dias há exatamente 2000 e poucos anos. É estranho falar em últimos dias com mais de 2 milênios já passados da sua morte e ressurreição. Porém, tem uma coisa muito interessante. Um dia para Deus é como 1000 anos. O tempo para Ele não é o cronológico. Deus não está nos observando e observando toda a terra com um relógio para observar qual é o tempo certo de Ele agir em determinadas coisas. Ele é Senhor do tempo. Ele é dono da história. As coisas já estão determinadas por Ele. Nós estamos acompanhando aqui na terra o desenrolar de um plano eterno. Mas nós ainda temos uma visão muito limitada, porque a nossa mente ainda está presa a esse plano. Mas nos últimos dias, ou seja, desde que o mundo é mundo, essas coisas aqui vão acontecer. O que nós temos visto e ouvido ultimamente, por exemplo, nos últimos 10 anos, pode ser surpreendente, de modo negativo para muitas pessoas. Mas para nós, que entendemos a palavra, e antes de nós, em tempos muito remotos, essas pessoas que vão ser apresentadas pelo apóstolo Paulo já tinham seu espaço, elas já existiam. Tudo isso que vai ser citado pelo apóstolo já habitava o coração humano muito antes que a gente viesse ao mundo. Versículo 2 ele vai dizer: os homens serão egoístas. Não é de hoje que os homens são egoístas. Em várias eras houve e há hoje homens egoístas que só pensam em si e no seu status. Há pessoas que até em suas orações são egoístas. E tem como ser egoísta numa oração, se dirigindo a Deus, pedindo a Deus determinadas coisas? Sim. Quando você pede só pela sua família, mas você não intercede pela dos outros. Quando você tem no seu coração o sentimento de que, se tudo estiver bem na minha casa, é suficiente. E os seus irmãos? Se tudo estiver bem na minha igreja, se a palavra for pregada na minha igreja, está ótimo. Eu só vou para ela mesmo. E as outras? Precisam de alimento. Precisam de pessoas que levem a sério a palavra. Precisam que a cada dia essa palavra tenha efeitos. Que pessoas se dobrem diante de Deus e possam ser regeneradas, e possam ter nova vida e sejam nova criatura. Como é que a gente teria chegado até hoje como cristão se a gente nunca tivesse visto a conversão de alguém?
será que a nossa fé estaria tão forte como hoje? A gente passa 30 anos dentro de uma igreja, a gente nunca viu uma pessoa dizendo: eu fui tocado pela palavra de Deus e eu sinto que eu sou uma pessoa diferente. Você nunca escutou o testemunho de alguém que disse: minha vida era exatamente assim, mas após Cristo me encontrar, tudo mudou. Essas coisas fazem com que a gente realmente pense: não estamos sós, tudo não depende da nossa presença, mas depende da presença de Cristo. Eu não posso fazer minha oração pensando só na minha casa, só na minha vida, só na minha igreja, só onde eu estou inserido. Eu preciso pensar em todos. Eu não fui colocado para ser o único membro da família de Cristo. Eu sou um dos tantos. Pessoas que só pensam em si. A gente vai escutar muito nos próximos meses, algumas pessoas, já está escutando, mas vai escutar muito mais, pessoas dizendo assim: como saímos desse momento tão caótico? Saímos melhores? Saímos do mesmo jeito? Saímos piores? Se existem pessoas que só pensam em si e na opinião que os outros têm de si, ou seja, se elas são centradas em si mesmas, elas de fato saíram bem piores. Se a pessoa continuou com um sentimento egoísta, ela não aprendeu nada do momento em que todos precisaram dar as mãos e unidos pedirem a Cristo por misericórdia. A mensagem do tempo que a gente vive não é unidos venceremos, é unidos pediremos ao Pai por misericórdia. Existem pessoas avarentas nesses últimos dias. O único sentido da vida delas é acumular posses. O único sentido da vida delas é acumular qualquer coisa que as faça serem louvadas. Elas pouco refletem sobre o destino eterno de suas almas. E aí é muito fácil lembrar de uma pessoa muito emblemática quando se fala em avareza. Esse senhor chegou a ser o homem mais rico desse país. Ele chegou a ser o 8º homem mais rico do mundo. Hoje ele está vestindo laranja em um presídio federal. Porque ele pensava apenas em ser o mais rico do mundo. O objetivo de vida dele era ser o mais rico do mundo. Mas ele nunca pensou no destino eterno da alma dele. O destino temporário é a prisão. Mas o destino eterno também é uma prisão. Porque de lá ele não vai sair. Uma vez que a sua vida se encerra aqui, ele não terá de forma alguma outra chance para que ele reconheça tudo o que ele perdeu, para que ele reconheça tudo o que ele desvalorizou durante a sua passagem na terra. Avarento se preocupou com as posses, não se preocupou com a alma. Existem os jactanciosos, ou seja, orgulhosos. A gente tem escutado aqui nas exposições do pastor Jamison a respeito do currículo de Paulo e como ele não se orgulhou desse currículo, mas ele se colocou nas mãos de Deus para fazer as mais diversas atividades missionárias, sabendo que era chegar numa cidade, pregar o evangelho na sinagoga e ser perseguido, e ser preso, e ser chicoteado, e mesmo assim ele continuava. Ele não ficava pensando: eu preciso ser recebido com honras em locais muito bem aparelhados, porque eu sou doutor da lei, porque eu sou estudado, porque eu sou um intelectual, porque eu sou como eles. Não. Mas existem aqueles que são orgulhosos, que acham que os seus currículos vão levar a algum lugar. Não existe local no mundo mais democrático do que o céu.
e do que a igreja de Deus, se bem administrada e conduzida. Porque quando você entra por essas portas, você pode ser PhD e você pode não ter cursado nem a 3ª série primária. Você é igual ao seu irmão. Ninguém é melhor que ninguém por conta do currículo. Ninguém se senta em um local diferente do outro porque tem mais status. Então, por que o motivo do orgulho? O nosso currículo pode até nos levar a determinados lugares, profissionalmente falando, mas espiritualmente ele não significa nada. Ninguém vai subir mais rápido porque fez determinados cursos de aperfeiçoamento durante a vida. E ninguém vai ficar porque não teve acesso à educação. Essas pessoas que acham que os seus currículos vão levar para algum lugar, desconhecem que a salvação é pelos méritos de Cristo, não pelos seus próprios méritos. É maravilhoso se você tiver a oportunidade de estudar, de se aprimorar, de ser uma pessoa conhecedora de muitas coisas, mas não coloque nisso as suas forças. Que a sua vida não dependa disso para ter sentido, porque o sentido da vida é outro, é servir a Deus, é fazer a vontade de Deus, é agradar a Deus e não a si mesmo. Existem pessoas arrogantes, ele vai citando, ainda no versículo 2, elas nunca meditaram no exemplo de humildade de Cristo. Toda arrogância vai embora quando você lê esse texto, Filipenses 2, 6 a 8. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando a gente olha para a mesa da ceia, e a gente lembra dessa obediência até a morte e morte de cruz, todo o nosso orgulho deve ir embora, porque ele foi humilde, porque ele não julgou como usurpação, ou seja, ele não levou em consideração o fato de ser igual a Deus, mas ele se fez igual a nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter a vida. Existem os blasfemadores, pessoas que utilizam as suas bocas não para pronunciar palavras de bênção e salvação, mas só o que desagrada a Deus, até porque é só isso que elas têm no coração. A gente percebe pela palavra que a boca fala do que o coração está cheio. E muitas pessoas, quando escutam palavras grosseiras de outros, ou quando escutam algumas colocações sendo feitas, direcionadas ao povo de Deus, dizem, as pessoas só podem dar aquilo que elas têm. Isso é uma grande verdade. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, você tem condição de falar coisas benéficas, abençoadoras para outras pessoas. Mas se você não tem, só o que vai ter no seu coração é aquilo que vai desagradar a Deus. E desagradando a Deus, certamente vai também nos desagradar. Sabe aquela pessoa que você diz, bom dia, está tudo bem? Se for um servo de Deus, vai dizer, tudo bem, graças a Deus. Pode nem estar tão bem assim, mas ela vai dizer, está tudo bem, graças a Deus, estou vivo, tenho ar para respirar, tenho comida dentro de casa, estou vestido, tenho trabalho para me sustentar, está tudo bem. E tem pessoas que têm tanto, mas não têm no coração a Deus, elas não vão ter absolutamente nada, mesmo bem abastadas, independente do tempo que vivemos, elas vão dizer, tá bom não, nada está prestando. E aquilo dali vai contaminando várias outras. O seu dia vai ser maravilhoso se você encontrar pela frente pessoas que sabem agradecer e que reconhecem que Deus toma conta de todas as coisas, por isso nós estamos em paz. Mas o seu dia vai começar a se tornar mais pesado e mais difícil de terminar, vai ser uma eternidade, aquelas 24 horas, se você estiver ao lado de pessoas que murmuram o tempo todo, que reclamam da vida o tempo todo, que não tem um motivo de gratidão a Deus.
Existem aqueles que são desobedientes aos pais. Infelizmente a gente vê isso todo dia. Todo dia. Saia de casa e você vai ver pessoas desobedientes aos pais. Ah, mas é porque ainda é pequenininho, ainda não chegou na idade da razão. Não, tem muita pessoa já com cabelo branco ainda desobediente a pai e mãe. E ontem eu recebia um grande amigo em casa e nós conversávamos a respeito justamente disso. Dá muito errado quando a gente não escuta o conselho de pai e mãe. E eu lembrava de uma pessoa conhecida nossa que faleceu porque não escutou o conselho da mãe. Pensou que era uma preocupação boba. E aí fez aquilo que ela advertiu que não fizesse. E não durou muito para a sua vida acabar. É assim que acontece com os desobedientes aos pais. Eles não respeitam a autoridade dentro de casa. Timóteo, observando os desobedientes aos pais da sua época, e nós hoje observando os desobedientes aos pais da nossa época, percebemos o seguinte: se essas pessoas não respeitam a autoridade dentro de casa, vão respeitar em qualquer lugar? Não. Não vão respeitar o chefe da sua repartição, não vão respeitar o pastor de sua igreja, não vão respeitar qualquer pessoa que esteja acima delas, muito menos a que está acima de todas. Existem aqueles que são ingratos, que não reconhecem que nada nós construímos sozinhos. Se a gente bem observasse a trajetória da nossa vida, a gente nunca falava na primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu construí, eu conquistei, eu. Sempre vai existir uma pessoa que Deus coloca junto a você para que ela lhe auxilie na caminhada. Paulo fala várias vezes dos seus fiéis companheiros de batalha, dos fiéis colaboradores. E se não fossem esses colaboradores, a gente chegava nem na metade do caminho que a gente se propôs a trilhar. Se você tem um alto grau acadêmico, isso se deve muito, não ao seu esforço. O seu esforço é parte disso, mas ao esforço de vários outros que transmitiram para você aquele conhecimento. Se você tem uma segurança muito forte espiritualmente, isso se deve sim em parte a você observar as disciplinas espirituais, a você ter a sua devocional, a você orar, a você ler a Bíblia, mas isso também se deve muito àqueles que lhe conduziram na fé, aqueles que pregaram para você, aqueles que gastaram tempo para o seu discipulado, aqueles que caminharam junto com você quando você teve dúvidas quanto à sua própria fé. Nós nada fazemos sozinhos, nós somos dependentes primeiramente de Deus e somos dependentes também uns dos outros. A gente está passando por um momento que já está saindo, né? Quando a gente vai para alguns locais, parece que tudo já acabou, mas ainda é um momento de distanciamento, de isolamento. E como a gente às vezes ficou tão incomodado com esse isolamento, porque a gente precisa um do outro. Você sentiu saudade dos amigos que não pôde visitar e que não puderam ir à sua casa? Você sentiu falta de visitar com mais frequência a sua família? Você sentiu saudade de fazer determinadas atividades que você tinha por corriqueiras? Todos os dias você fazia aquilo, mas foi impedido de fazer. E aí você foi percebendo a dependência que você tem do externo. Que você fechado na sua bolha, nas suas quatro paredes, você não vive da mesma forma que quando em contato com as pessoas. Que isso seja uma lição para a gente. E que a gente possa não ser mais ingrato, mas agradecer a cada pessoa que deu uma mínima contribuição para a nossa vida. Existem aqueles que são irreverentes. E ser irreverente não é só aquele que não respeita a liturgia de determinadas cerimônias, mas é também aquele que não tem uma postura na condução da sua vida.
Porque existem pessoas que podem até chegar numa igreja e se comportar maravilhosamente bem, caladas do começo ao fim do culto, não atrapalharam, não falaram nada demais, não fizeram nenhum escândalo, mas dentro das suas casas são irreverentes, mas nos seus trabalhos são irreverentes, no meio da rua são irreverentes. Irreverência é a falta de postura, de educação, de estilo de vida. Existem muitos que são assim. Existem aqueles que também são desafeiçoados, não só naquela época, mas também agora. Pessoas que não demonstram a mínima consideração para com o seu semelhante. Tanto faz ter uma pessoa como uma parede. Elas não têm afeto, elas não observam aquela pessoa com compaixão, elas não têm nenhuma atitude de compaixão com as pessoas que estão sofrendo, e muito menos se elas não forem da sua própria família. Esses desafeiçoados talvez ainda tenham um resquício se for próximo, mas se for distante, eles não se preocupam com absolutamente nada. Existem aqueles que são implacáveis, e essa expressão mostra que eles agem sem misericórdia para com os demais. Você vê que a pessoa já está em dificuldades, você vê que a pessoa já está sofrendo, você vê que a pessoa já está triste, aí você vai lá e coloca a última pá de cal. Você vê pessoas que erraram, mas estão tentando se levantar, aí você vai lá e empurra para baixo. A pessoa está começando a chegar na superfície, aí você vai lá e submerge ela de novo. Implacáveis, que não procuram exercer a misericórdia para com os outros. Caluniadores, inventam os factoides, mentiras mesmo, contra aqueles que não são do seu agrado. Não fui com a cara dessa pessoa, ela parece que é assim. Você nem sabe, você nem conhece, você nem conviveu, mas você já determinou que ela é daquela maneira. As pessoas que conhecem sabem que não são, mas você continuou propagando isso, porque ela não foi do seu agrado. Você arruína reputações por conta de mentiras. Determinada pessoa fez isso, provou-se, porque se provar, ela deve retratação. Se não provar, você arruinou a reputação dela por nada, por mentiras, por calúnias. Então quem deve retratação é você. Existem esses caluniadores. E a calúnia não precisa ser de algo muito grande, não. Não precisa ser alguém dizer que você roubou e você não roubou, e aí se tornou uma calúnia. Não, pode ser uma coisa muito simples, do dia a dia mesmo. Mas se for uma mentira, aquilo pode prejudicar a vida de alguém, às vezes de forma irreparável. Existem aqueles que são sem domínio de si, inconsequentes, não pensam nos efeitos das suas ações. Eu vou falar aqui, se depois de qualquer problema, paciência. Não, não é paciência. Perceba bem o que você está falando. Saiba o que é que você está fazendo, porque as consequências virão. Tenha domínio da sua própria língua, tenha domínio do seu próprio pensamento, porque as coisas não são sem consequência. Tem efeito tudo que a gente diz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz. Mas existem aqueles que são totalmente inconsequentes. Vivem como se não existisse amanhã, como se as pessoas não tivessem sentimentos. Cruéis, movidos por ira. Pessoas que, infelizmente, não sabem o significado da palavra amor. O coração só tem raiva. E aí, parece algo muito sem importância, mas revela muito do caráter de uma pessoa. Você ganha um presente, ou você vence um concurso. Passei no concurso público, estudei, pedi a Deus que iluminasse a minha mente e pudesse me dar condições de passar. Existem pessoas que, qual a reação delas? Eu vou oferecer um culto de ação de graças a Deus, vou me alegrar com os meus irmãos.
Tem gente que já não, pega aquele jornal ou imprime da internet a listagem e sai dizendo assim: agora eu vou esfregar na cara daquela pessoa que disse que eu não ia passar. Ó, aqui, ó, movida pela ira, cruel, que até a alegria para ela se torna raiva, que até um momento de prazer se torna em algo de desagravo em relação aos outros. Por quê? Porque não tem Deus no coração, porque não reconhece Ele nos seus caminhos. Inimigos do bem, não seguem as escrituras como regra de fé e prática, automaticamente vão ser escravizados pelo mal, nunca vão ter a libertação das suas vidas em relação à natureza pecaminosa. Traidores, a gente já está aqui começando no versículo 4, traidores. Acho que são poucas coisas na vida que doem mais do que uma traição. E aqui Paulo não está falando simplesmente de Timóteo, vai ter muita gente na igreja de Éfeso que vai ter infidelidade conjugal. Não, traição é bem mais profundo do que isso. Se eu conto uma coisa para você e eu não conto para mais ninguém, eu não preciso pedir para você guardar segredo, é porque mais ninguém interessa saber sobre aquela coisa. Porque se eu quisesse que a pessoa soubesse, eu ia lá e contava. Mas você vai lá e conta. Você fez por trás, sem eu ver, sem eu tomar conhecimento. Você traiu minha confiança. Será possível que a gente, enquanto servo do Senhor, não vai poder compartilhar mais nada que vai sair? Todas as conversas hoje no Brasil e no mundo têm que ser vazadas. A gente não pode ter mais conversas em particular que podem ser tratadas e melhoradas e servir para o crescimento mútuo, porque nós estamos cercados de traidores. Perceba que traição é além do que você convive com outra pessoa e aquela pessoa decide estar com outra ao mesmo tempo que está com você. Quando você escuta alguém deixando de pregar a palavra de Deus para falar sobre fábulas profanas, você também está sendo traído. Você deposita a confiança em alguém que te alimenta, mas aquela pessoa deixa a veracidade do Evangelho para falar aquilo que não tem a mínima relevância. Eu me sinto traído. Traidores são pessoas em quem nós não podemos jamais depositar confiança, a não ser que eles realmente sejam iluminados pelo Evangelho e mudem de vida. Atrevidos, que acham que podem tudo e nada os irá deter. Eu refletia já nesse texto e escutava terça-feira aqui o irmão Hertz falando: nada deterá o Evangelho, ninguém segura o Evangelho. Existem pessoas que acham que são o Evangelho, ninguém me segura, ninguém vai me deter, eu posso fazer tudo, eu quero, eu posso, eu consigo. Não. Sabe uma coisa que lhe segura? A vontade de Deus. Eu quero, mas Deus não quer. Eu posso, mas Deus não vai deixar. Eu consigo, Deus não permitirá que o seu nome seja manchado por conta das coisas que você deseja ou que eu desejo. Mesmo com nosso atrevimento, a gente sofre, mas Ele não vai deixar de ser quem Ele é. Infatuados, grosseiros, de difícil relacionamento. Você não consegue ter uma conversa. Você não consegue ter um relacionamento com pessoas assim. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, que querem o aqui e o agora. Diferente dos eleitos de Deus, que têm uma gloriosa e firme esperança, a vida eterna. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Pessoas que entendem que pela aparência podem transmitir algo que só é possível àqueles que foram trabalhados, mudados interiormente. Essa expressão é muito forte. Eu reluto muito em utilizá-la. Eu conheço pessoas que eu até reputo como piedosas, mas eu penso 1000 vezes antes de usar esse adjetivo para qualquer pessoa. Porque eu sei a dificuldade que é viver uma vida de piedade num mundo caótico como esse,
cheio de tentações e cheio de problemas, em que a gente é movido para pensar em determinadas coisas que não vão nos levar a manter-nos em santidade. E existem aqueles que querem viver na forma da piedade, mas eles não são de fato aquilo que aparentam ser. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você subir por aqueles degraus, todo encolhidinho, como se você fosse o mais coitadinho do universo, e dizer: meus irmãos, eu não sei nem o que eu vou pregar, porque a palavra de Deus é tão grande, eu me sinto tão pequeno, e vai se diminuindo, com uma forma de piedade. Mas na sua vida você acha que você é o cara, você acha que você faz tudo melhor do que os outros, mas você tem uma forma de piedade. Você anda com os ombros decaídos, você fala baixo, você trata as pessoas de uma forma, a pessoa praticamente não escuta a sua voz. Aí você acha que isso é ser piedoso, humilde? Não. De fato, ser piedoso e humilde é você ser dentro de casa e na igreja a mesma pessoa, na rua a mesma pessoa, e que essa pessoa seja aquela que faz a vontade de Deus, e que você tenha postura de crente. Aqui ele fala de pessoas que têm a casca de piedade, mas o íntimo é totalmente comprometido, totalmente defeituoso, precisa de reparo. Em toda a história nós vimos pessoas como essas, e nós sabemos elencar vários exemplos, nós podemos citar inúmeros nomes, os mais conhecidos de cada categoria, das que ele citou, do versículo 2 até o versículo 5. Não há surpresa em nós lermos esse texto em 2020 e perceber que o nosso contexto é o mesmo. Da mesma forma que Paulo e Timóteo já viviam os últimos dias, nós também os vivemos. E com tudo o que esses últimos dias trazem consigo, a instrução para Timóteo permanece a mesma para nós. Final do versículo 5. Foge também destes. E aí eu diria, se nós nos encontrarmos em qualquer uma dessas situações, fujamos para Cristo, para que Ele nos transforme, para que a gente deixe de ser qualquer uma dessas coisas. Versículos 6 e 7. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Essas pessoas visitavam as residências e tentavam especialmente impor-se às mulheres. Em todas as suas cartas, Paulo vai apresentar muitos exemplos de mulheres fortes na fé. Ele não vai sonegar essa informação da gente. Ele mostra vários exemplos. Mas, inclusive, a própria mãe e a própria avó de Timóteo. Porém, ele aponta que existem aquelas que tendem a se desviar com facilidade. E os falsos mestres visavam principalmente a elas. Veja o comentário de Jeffrey Wilson a respeito disso. Homens dessa espécie propagam os seus erros insinuando-se nas casas e levando para o mau caminho mulheres ignorantes. Em momento algum Paulo está dizendo que todas as mulheres são ignorantes. Ele está dizendo que o contexto de Timóteo aqui era de que várias mulheres desse local não tinham ainda chegado ao conhecimento da palavra. Por isso eram ignorantes, no sentido de não conhecer. Mas tinha algo que ainda deixava mais difícil o contexto. Elas estavam carregadas de pecados. Você não conhece a palavra e você está carregado de pecado. Se você está carregado de pecado, automaticamente você está carregado de culpa do pecado. E arrastadas por vários desejos, elas estavam sempre aprendendo, mas nunca conseguiam chegar ao conhecimento da verdade. Assim como a estratégia de Satanás foi primeiro enganar Eva, assim também os mestres heréticos muitas vezes têm preferido espalhar suas falsidades pelo mesmo método.
Mulheres impressionáveis, que se admiravam com o discurso dos falsos mestres, como eu falei logo no começo, oprimidas pelo sentimento de culpa que carregavam dos seus próprios pecados, e que estavam muito desejosas de experimentar qualquer remédio. Se o caso fosse de homens carregados de pecados, eles também se lançariam para qualquer remédio que fosse apresentado. Mas o caso específico dessa igreja de Éfeso eram mulheres carregadas de pecados, com muita culpa no coração, precisando ser aliviadas dessa culpa. O que é que os falsos mestres faziam? Ofereciam um remédio barato para que a culpa fosse aliviada. O que eu falei logo no começo, qual é a forma mais fácil? Atacar onde dói mais. Qual é o problema de hoje? Tal. Qual é o problema desse povo? Culpa por conta do pecado. Culpa por conta do desejo desenfreado de determinadas coisas que desagradam a Deus. Qual é o problema que esses falsos mestres faziam? Dizer para elas que elas poderiam continuar do jeito que estavam, que Deus as perdoaria. É um discurso que a gente não pode, de maneira alguma, assumir. É dizer, venha do jeito que você está, venha do jeito que você está, venha do jeito que você está, mas a gente nunca completa a frase, mas não permaneça como você está. Porque se você permanecer como você já está, você não é nova criatura, você não foi regenerado, você não terá vida eterna. Se você continuar do jeito que você está, você é um velho homem. Venha do jeito que você está. Não está melhorar para poder frequentar uma igreja. Agora tenha consciência, a partir do momento que você foi atraído pelo Evangelho, você tem que viver de modo digno desse Evangelho. Então venha do jeito que está, mas não continue se amoldando ao mundo. Venha do jeito que está, mas não continue fazendo as velhas práticas. Venha do jeito que está, mas seja diferente. Aí, o que acontecia com aquelas mulheres? Elas tinham uma curiosidade mórbida por novidades. E muitos hoje continuam a experimentar novidades, a esperar novidades por semana. E essa curiosidade por novidades religiosas impede de chegar à compreensão da verdade. Quando você é enrolado por discursos da atualidade, você não chega à verdade que já atravessou todos os tempos e que permanecerá a mesma. As invenções dos falsos mestres, uma a cada dia, se permitir. A palavra passa céu, passa terra, mas essa palavra não passa. Janes e Jambres, do versículo 8, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Nenhum desses homens é citado por nome no Antigo Testamento, mas, segundo a tradição judaica, eram os mágicos da corte egípcia que se opuseram a Moisés. Está lá em Êxodo 7, versículo 11. Aqui Paulo está dizendo, olha, Janes e Jambres eram pessoas com a mente corrompida. Os falsos mestres que estão no meio de vós também são homens de mente irremediavelmente corrompida. São pessoas que nasceram para isso. São pessoas que estão aqui para que a gente veja a exata distinção entre quem é de Deus e quem não é. Por isso eles são rejeitados completamente quanto à fé. Se a mente está corrompida, eles estão desqualificados para serem mestres de qualquer coisa. Porque se eles não conseguem aceitar as doutrinas do Evangelho, como eles vão poder ensinar o Evangelho a outros? Então não posso dar ouvido a falsos mestres, porque eles não têm dentro de si o Evangelho, automaticamente não vão conseguir passar qualquer coisa do Evangelho à frente. Mas aí o versículo 9 fecha dizendo, eles todavia não irão avante. Essa é o nosso consolo e a nossa esperança. Eles não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Timóteo não precisa temer que esses homens vão ter mais sucesso que Janes e Jambres em sua oposição à verdade. Nós não precisamos temer que os homens da nossa época, falsos mestres, vão progredir além do que já tem progredido. Apesar da ameaça que eles representam, o progresso deles é mais aparente do que real. Se a gente observar direitinho, existem templos
lotados de pessoas. Cada um mais bonito do que o outro, arquitetonicamente falando. Mas dentro, aquela expressão que a gente utiliza, só Jesus na causa. E aí você fica vendo pessoas que frequentam esses templos de falsos mestres e promovem uma alta rotatividade. Quem está na segunda já não está na terça, quem está na terça já não está na quarta, quem está na quarta já não está na quinta, o público do domingo de manhã já não é o mesmo do domingo de noite. Eles têm 5, 6 cultos durante o dia, públicos diferentes. É praticamente um drive-thru da fé. Você entra, pega, sai e não fica nada, não entra nada e não muda absolutamente nada. Quando a gente percebe esse tipo de coisa, dá para entender que, por menos que a gente tenha em relação a eles, o progresso de uma igreja séria é real, porque é promovido por Deus. E o progresso de um local desse, administrado por um falso mestre, é só aparente. Ah, tem muita gente, isso não quer dizer nada. Ah, fatura muito, não quer dizer nada. Ah, mas realiza uns eventos maravilhosos, cheios de pessoas, em locais grandes da cidade, tem muita visibilidade, tem 5 programas de televisão, tem não sei quantas redes de rádio. Não interessa. Prega a palavra? Não. Rejeito. Qual o progresso que nós temos? Pregar a palavra e ver vidas sendo transformadas. Esse é o progresso real. Esse é o sucesso da igreja de Deus. Ser bem-sucedido é ver a palavra de Deus trazendo os seus efeitos às nossas vidas. E não ter tudo que o mundo quer oferecer. Essas pessoas, infelizmente, agem como se nunca fossem vistas pelos demais. Só que as suas pretensões serão trazidas à luz. Nós sabemos quem elas são de fato, o que elas querem de fato. E aqueles que têm a luz do Evangelho não vão se embaraçar com os seus discursos, não vão se desviar para essas novidades religiosas, mas eles vão continuar uma caminhada segura de fé e devoção ao que é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Se nós aprendemos a palavra de Deus, se nós confiamos em Deus, se nós continuamos apenas a nossa caminhada baseada no que está escrito nas Escrituras, nós não vamos dar ouvidos aos falsos mestres, mas vamos continuar uma caminhada segura, uma caminhada firme. E dias como o dia de hoje serão cada dia mais gratificantes, em saber que nós estamos lembrando, não que um falso mestre nos convidou para ir ao templo abarrotado dele, mas que aquele que detém a vida nas próprias mãos, nos atraiu para que estivéssemos à mesa com ele, lembrando o que ele fez, e nos lembrando também o que ele ainda é capaz de fazer. Nessa esperança de vida eterna, de uma caminhada esperançosa com Cristo, que a gente pode vir o vento que for, estamos firmes na rocha. Pode vir a palavra diferente que for, não está aqui, nós não sabemos. O coração só tem espaço para a palavra de Deus e para aquilo que é verdadeiro e eterno.